Cristiano Ronaldo quebra mais recordes e Portugal goleia o Uzbequistão. Então vem comigo que nesse vídeo vamos fazer a análise desta partida de 5-0 de Portugal para cima de Uzbequistão. Fala galera, beleza? Tudo bem? Eu sou o Gustavo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal de Fute. E hoje para falarmos sobre a goleada de Portugal para cima do Uzbequistão, uma partida que consegue, querendo não, corresponder com a expectativa que Portugal estava sendo imposta, e com 2 gols de Cristiano Ronaldo, que quebra mais recordes ainda. No final do vídeo eu falo um pouquinho sobre. Então, sem mais delongas, vamos começar a falar da análise da partida, né? Porque Portugal veio com esses 11 iniciais aqui. E, aliás, eu vou até puxar o gancho para falar sobre o comentário, né, do Abílio Caetano, que falou no vídeo passado. Não sei se a pronúncia está certa, peço desculpas, tá? Não sei se é Abílio, né, ou Abílio, mas creio que seja desta forma. Então, o Abílio Caetano deixou aqui destacado, abre aspas, péssimo jogo de Portugal e grande desilusão dos portugueses e dos fãs em todo o planeta. Então, ele quis dizer que, né, foi um péssimo jogo de Portugal e foi uma desilusão, aliás, um choque de realidade para todos os fãs que colocavam sua expectativa nessa seleção portuguesa. E eu concordo com a Abílio, porque eu acho que a forma como ele destacou foi muito cirúrgica. Portugal fez uma partida contra uma equipe mediana, questão técnica, tá? Contra uma equipe que tinha muitas condições de Portugal fazer uma boa partida e se bobear tá uma goleada, e não foi o que aconteceu. Aliás, até toma um gol, né, da República Dominicana. Então, Portugal já iniciava essa Copa com um pé direito, né? Aliás, um baita pé esquerdo. E aí, eu acho sim o comentário dele cirúrgico, porque demonstra o que a maioria dos fãs deve ter sentido aqui, que foi o choque de realidade, que estava colocando expectativa na atual campeão da Nations, tá? Portugal é atual campeão da Nations, vencendo a fortíssima Espanha, do De La Fuente. Então, era uma expectativa alta em Portugal, e aí ele acaba que não corresponde. Então, eu concordo com o comentário dele. E aí, vem para essa segunda partida pressionado, cara. Portugal foi muito pressionado, foi engolido pela mídia, nessa última semana, né, por causa da péssima atuação. Eu acho que Portugal, junto com a Espanha, para mim, foram as piores seleções nessa questão de estreia, né, no caso, correspondente com a expectativa, tá? Não digo no geral, que eu acho que teve seleções que foram piores, mas com a expectativa, né, das favoritas, desse, enfim, conjunto todo das seleções favoritas, eu acho que essas duas foram as que menos corresponderam, né, e eu destaquei isso no primeiro vídeo. E por que eu falei isso no primeiro vídeo? Porque eu concordo com o comentário do Abílio, porque olha esse time de Portugal que eu vou acabar de citar agora, cara. É um timaço. Não tem como você falar que esse time de Portugal não deve estar no mínimo com 6 pontos nesse atual momento, sabe? Não tem como, porque é um baita time. Então, é só mostrando do porquê a primeira partida de Portugal acabou saindo no 1-1, né? Foi uma partida que realmente não correspondeu, no caso, correlacionando com essa equipe, né? Que são eles, os 11 titulares desta partida. Diogo Costa, João Cancelo, Rubem Dias, Veiga, Nuno Mendes, no meio campo, João Neves e Vitinha, tá? Eu falei no vídeo da Espanha, aliás, não sei se foi no vídeo da Espanha ou da França, que eu achava que esse meio de campo de Portugal era o melhor em questão individual, tá? Eu acho que foi no da França que eu falei. Porque de time em si, eu com certeza não acho que é o melhor. Eu vou destacar de novo a França. Eu sei que já tá chato, tá? Já dá clichê. Eu vou parar de ficar destacando a França aqui. Mas é porque eu acho o time da França muito forte, cara. É uma superpotência. Eu acho que é a maior superpotência de todas as seleções. Então por isso que eu fico destacando a França. Mas Portugal eu destaquei o meio de campo, que eu acho que é um dos melhores, se não o melhor daqui, né? Acho que existe uma disputa muito grande entre França, Inglaterra e Portugal, tá? No meio de campo, eu digo. No time em si, aí é uma discussão. Então, olha esse meio de campo, cara. João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes. Olha este meio de campo de Portugal. Vou repetir. João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes. É um timaço, cara. É um timaço. E no ataque eu conto com Pedro Neto, Cristiano Ronaldo e João Félix. Aí você me diz, esse time não deveria corresponder com no mínimo 100% nessa Copa? Para mim deveria, né? Ainda mais que na primeira partida saiu na frente do placar, toma um empate quase em seguida e tem um jogo inteiro para conseguir empatar, quer dizer, para conseguir reverter, e não consegue, cara. Então, por isso que eu destacava a atuação de Portugal, que para mim foi pífia, né? E também eu concordo com o comentário da Bia. E aí, seguimos então da análise da partida com esses 11 titulares que eu destaquei para vocês. A partida começa com uma boa pressão, né? Uma forte pressão de Portugal, que estava fazendo uma partida muito melhor, estava correspondendo muito melhor. E gostei, aliás, da partida de Portugal, já antecipando minha opinião. E aí até surgiu o primeiro gol de Cristiano Ronaldo, né? Primeiro gol do homem que quebra recordes atrás de recordes, que pra ele é normal, né? Acho que ele quebra recordes como se estivesse tomando café, cara. O Cristiano Ronaldo e o Messi, né? Os dois, eles seguem na disputa claríssima pra ver quem vai ser o melhor da história, da atual história, né? Porque os dois, cara, os dois fazem chover, assim, não tem o que falar. Não tem o que falar de Cristiano e de Messi.
Eu destaquei muito o Messi e até peço desculpas, acho que eu deveria ter destacado mais o Cristiano na primeira partida, mas é porque eu mesmo, como um fã de Portugal e fã principalmente do Cristiano, cara, fiquei decepcionado com essa primeira partida. E ele mesmo disse nas entrevistas pós-jogo que ele foi muito forte, como ele sempre é. Ele falou que teve que ser forte pra lidar com todas essas críticas. Imagina o peso de você ser um Cristiano Ronaldo, cara. Você não corresponder, o peso da partida, né, da seleção cai sobre você. Você corresponder, pelo menos tem a parte boa, que a responsabilidade positiva vai cair sobre você. Então são dois lados da moeda. E na primeira partida ele teve que lidar com o lado negativo. E hoje, né, que bom que ele conseguiu lidar com o lado positivo. Então, aí surge o primeiro gol dele, com uma boa jogada do João Cancelo. Sou muito fã do João Cancelo, cara, assim, muito, muito fã. Ele, pra mim, não é o melhor lateral direito do mundo, ainda sou mais o Hakimi nessa disputa, mas ele fica, pra mim, num top 5. Acho que não é loucura, né, dizer que ele tá no top 5. Nessa Copa, inclusive, eu acho que as melhores atuações estão sendo do Hakimi disparado, cara. Hakimi e Mazraoui, meu Deus do céu, que lateral absurdo dessa seleção marroquina, cara. Mas o Hakimi específico jogando muita bola junto com o Mazraoui, querendo ou não. O Molina jogando muita bola também. E gostei muito da primeira partida do Loriente pela Espanha. Mas aí eu também entendo que acho que na segunda partida, se eu não me engano, foi o... Caramba, não lembro exatamente qual foi o outro lateral da Espanha. Só que pra mim acho que ele jogou até um pouquinho melhor que o Loriente. Mas enfim, o Molina, como eu falei, da Argentina jogando muita bola. E aí eu coloco o João Cancelo porque nas duas partidas pra mim ele foi bem, tá? Nas duas. Acho que essa é melhor que a primeira, mas nas duas ele foi um dos poucos daquela seleção portuguesa que eu separava no nicho ali de jogadores que foram bem, né? Enfim, o João Cancelo faz uma boa jogada, consegue fazer um passe rasteiro pro Cristiano, a bola até quica e aí fica um pouquinho mais elevada do chão e o Cristiano Ronaldo, sendo o Cristiano Ronaldo, quebra a lei da física, quebra recorde de novo e faz o seu primeiro gol nessa Copa. E até aquele momento, o seu 9º gol em Copas, tá? Ele não era o maior artilheiro da seleção portuguesa naquele momento, mas ele já tinha 9 gols em Copas na sua carreira, né? E aí vai lá, faz o seu primeiro gol, um gol que se não fosse talvez um atacante com a característica de Cristiano Ronaldo, talvez não tivesse entrado, né? Porque, cara, foi muito no cantinho, assim, foi uma bola que, como eu falei, quicou no céu, então... Se não fosse Cristiano Ronaldo ali, talvez isolasse, talvez errasse a bola, talvez furasse, mas estamos falando de um jogador que falta 25 gols para chegar no milésimo. Então, assim, você não pode esperar menos de Cristiano Ronaldo, né? E ele vai lá, faz o seu primeiro gol, o primeiro gol de Portugal na partida. A partida muda naquele momento, Portugal começa a atacar muito mais. Isso reflete nas estatísticas, né, que foram 66% de posse de bola de Portugal contra 34% de posse de bola do Uzbequistão. E também de finalizações no geral foram 17 de Portugal contra 7 finalizações do Uzbequistão. Contando com 9 chutes ao gol dessas 17 de Portugal e 2 de Uzbequistão. Então é isso, acho que era uma partida que estava muito mais favorável para Portugal conseguir ampliar o placar e foi o que aconteceu. Numa boa falta que acontece ali próximo da grande área, ficava na dúvida se seria Cristiano ou seria o Nuno Mendes. Acaba que é o Nuno Mendes, né? O Cristiano, é impressionante o que ele fez nessa partida, eu acho que ele atraiu, querendo ou não, os holofotes. E é difícil explicar, tá, a forma como isso aconteceu, mas só quem viu a partida vai entender o que eu tô querendo dizer. O Cristiano atraiu tanto os holofotes, atraiu tanto a atenção de jogadores, que muitas jogadas de Portugal só deram certo porque o posicionamento do Cristiano estava auxiliando o time em si. Parece loucura, tá? Mas se você for olhar no primeiro gol, cara, o Cristiano, aliás, no segundo gol dele, né, que é o terceiro de Portugal na partida, o Cristiano ele vai passando no meio dos zagueiros, ele vai passando por trás do zagueiro, acho que até o Kusanov, se não tô enganado. Vai passando ali por ele, vai indo pro lado, o zagueiro fica muito, né, de olho no Cristiano para ver o que o Cristiano vai fazer. Enquanto isso, ele vai dando uma abertura, abrindo um espaço e o meio livre para a característica absurda do Bruno Fernandes de conseguir dar um passe incisivo pro Cristiano fazer o segundo gol dele na partida. Então a posição do Cristiano ali, o posicionamento dele auxiliou muito, mas assim, é sério, tá? Auxiliou muito Portugal nessa partida. Mas enfim, nessa falta então ficava com os holofotes do Cristiano, a zaga estava muito mais preparada para uma bicuda do Cristiano, sabe? Aquele gol absurdo que ele costuma fazer em falta. Só que não foi o que aconteceu, ele deixou o Nuno Mendes cobrar e com uma excelente cobrança de falta, o Nuno Mendes consegue... Aliás, acho que teve até uma jogada ensaiada ali, porque o João Félix abre, né, um espaço, ele meio que desvia assim de costa, abre um espaço e aí a bola vai passando pro lado dele, batendo uma curva. E é um golaço do melhor lateral do mundo. Aliás, não preciso nem destacar muito aqui o Nuno Mendes, né? Não preciso. Acho que é só você pegar essas duas últimas chamas, você vai entender o que eu tô falando. Melhor lateral esquerdo do mundo, joga fácil em qualquer equipe. E não vou me surpreender se daqui a pouquíssimo tempo, tá? Eu ver o Nuno Mendes vestindo essa camiseta aqui, tá? Não vou me surpreender. Ou até essa, né? Quem sabe? Não sei, né? O United costuma também pagar uma grana em jogadores específicos, então nunca se sabe.
mas eu não vou me surpreender se no futuro o Nuno Mendes sair do PSG para conseguir ir para uma equipe com um recurso financeiro tão bom quanto, e acho que uma questão histórica ainda maior que o PSG, né? Então, digamos aqui que os maiores da Inglaterra, os maiores da Espanha, uma hora vão querer o Nuno Mendes, cara, porque é difícil ter laterais tão bons, tão extra classe quanto o Nuno Mendes. É muito difícil, tá? Eu digo quase impossível, porque no atual momento que nós vivemos aqui, né, o mercado de lateral tá muito escasso. Então, um lateral como o Nuno Mendes, cara, tem que se preservar, né? E só lembrando rapidinho um destaque, o Nuno Mendes veio naquela barca histórica de jogadores desta classe que o PSG trouxe de uma vez, né? Que, se não me engano, foi Sérgio Ramos, Lionel Messi, Rabiot. Então foi nessa barca inteira que o Nuno Mendes chegou. Aí o Nuno Mendes ficou encostado, esses outros foram tendo mais destaques, obviamente, né? Acho que o Hakimi chegou também nessa janela, se não estou enganado, né? Vindo da Inter de Milão. E aí, depois de um tempinho, né, o Luiz Henrique chegou, enfim, viu o Nuno Mendes jogar, quis dar uma chance para ele, e hoje em dia estamos falando de o melhor lateral esquerdo do mundo, com sobras. Então é isso, um golaço do Nuno Mendes, Portugal 2-0 Uzbequistão. A partida estava muito controlada, estava também com cara de ser uma goleada de Portugal, realmente foi, né, mas naquele momento parecia que seria uma goleada ainda no primeiro tempo. E aí, então, diante de tudo isso, surge o primeiro e único gol de Uzbequistão que estava, né, aliás, foi um gol irregular, porque teve uma falta no início do lance. Dele, Aziz Ganiev, né? Aziz Ganiev pega uma bola e dá um chute sensacional, pegando no ângulo, na bochecha da rede. Aliás, na bochecha não, na coruja, né? Na rede do lado esquerdo, sem chance pro Diogo Costa, só que aí contou com essa irregularidade da falta no início da jogada, não existe nem dúvidas, né? Não existe nem dúvidas. O jogador uzbequistano, ele pega só na perna do Cancelo e não tem em contato com a bola em nenhum momento, então falta clara. E é isso, a partida segue dessa forma, depois vamos chegar ao terceiro gol de Portugal, com uma boa atuação de João Félix. Eu destaquei o João Félix aqui, porque eu gosto muito do João Félix, eu acho que a imagem dele é muito denegrida pelo fato dele estar, né, vagando time por time de uma forma como se ele, sei lá, fosse um nômade. Só que, assim, gente, eu não acho, tá? Eu não acho que o João Neves, ele é um jogador ruim. Eu nunca achei isso. E, assim, ele jogou muita bola no Barcelona, né? Eu lembro quando eu acompanhava ele na época de Barça, ele joga muita bola. Assim, a minha memória, né, lembra de um fato dele ter jogado no Atlético de Madrid. Eu não sei, eu não lembro se ele jogou no Atlético de Madrid, cara, mas parece que ele jogou. Na minha cabeça eu lembro isso. Eu sei que ele já jogou em Chelsea, já jogou em Bayern de Munique, se eu não me engano, enfim. Ele rodou por muito clube e atualmente ele é companheiro do Cristiano, tanto na seleção quanto pro clube, né? Ele é do Al Nassr e joga muita bola na Arábia, tá? Joga muita bola. Ele, inclusive, tava brigando artilharia com o Cristiano. Então é isso, o João Félix faz uma boa jogada, dá um passe que clareia, né, completamente o campo ali. Ele tava ali numa jogada que ele poderia fazer várias coisas ali, só que ele consegue clarear um passe, num passe milimétrico, tá? Pro Bruno Fernandes, que dita completamente o resto da jogada. Gosto muito do Bruno Fernandes, eu destaquei na primeira partida de Portugal que o mercado de meias hoje em dia tá muito escasso, e não é só hoje em dia, tá? Já tem um bom tempo que não existem meias clássicos, né? Então não existe um 10 clássico que joga ali no meio campo. É só você pegar a maioria dos camisas 10 atualmente nos seus respectivos times. Vamos de Manchester City, Cherki. Vamos de Barcelona, Yamal. Vamos de Real Madrid, Kylian Mbappé. E aí, por aí vai, a lista é grande, né? Mas eu acho que existe muita ausência desse meio campista 10, né? Um 10 nato, né? Que eu acho que, por exemplo, pode-se dizer que o Vídz, né, do Liverpool joga com essa característica. Pode-se dizer que o Musiala do Bayern de Munique joga essa característica, mas ambos os dois eles têm uma forma de jogar diferente. Mas tudo bem, eu destaquei nesse vídeo que eu citei essa opinião, que o futebol revolucionou, o futebol mudou e eles tiveram que se aderir a esse novo futebol. Então tá tudo bem. Mas eu ainda sinto a falta, cara. Ainda me dói um pouco no coração ver a ausência de camisas 10 natos, né? Camisas 10 clássicos no futebol europeu em si. Tanto no Brasil também, acho que no Brasil também não tem tantos. Então é uma tristeza, né? Uma pena, mas tudo bem, né? De qualquer forma, eu gosto muito também desses novos tipos de camisa 10 que existem no futebol. E eu acho que um dos poucos que ainda existe dessa característica de um camisa 10 clássico é Bruno Fernandes. Se eu não me engano, na Premier League passada ele chegou a 23, 24 participações para gols, se eu não estou enganado, tá? Aliás, digo participações para gols, mas foi assistências, né? Ainda teve os gols em si. Mas se eu não estou enganado, ele chegou a essa quantidade.
bateu um recorde histórico da Premier League, né, de mais assistências em uma temporada só, e, né, dito esse tópico que ele conseguiu bater, esse recorde que ele conseguiu bater, venceu também o prêmio de melhor jogador da temporada da Premier League, e eu gosto muito do Bruno Fernandes, meu Deus do céu, eu gosto muito do Bruno Fernandes, cara, acompanho ele já tem um bom tempo no United, e acho que a carreira dele poderia ser ainda maior se ele fosse para uma outra equipe, mas ele tá acompanhando o momento do United, que até o momento tá indo bem com o Gary. Vamos ver no futuro, né, vamos ver. Mas é isso, ele consegue achar um passe clareado ali que deixa, assim, tranquilo pro Cristiano só dar um toquinho de leve na bola e aí faz o seu segundo gol e agora sim falar sobre o número de Cristiano Ronaldo pela seleção portuguesa, né? Ele chega então a 230 jogos, 144 gols, não lembro se esse número que eu anotei aqui foi antes do segundo gol, mas ele tá nessa média, tá? 144, 145 e 46 assistências. Ou seja, se não me falha meu cálculo aqui, ele já chega a mais de 200 participações para gols em 230 jogos. Números excelentes de Cristiano Ronaldo, tá? Contando com Euro e Nations nessa bagagem aí, né? E aí, vamos para recordes de Cristiano Ronaldo. Aliás, antes de ir para recordes, eu vou fazer melhor. Eu vou deixar no final do vídeo quando eu falar da análise específica do Cristiano, tá? Então, surge esse terceiro gol do Cristiano Ronaldo, ou esse segundo gol do Cristiano Ronaldo, o terceiro de Portugal na partida. Portugal continua pressionando, enfim. É um jogo com total equilíbrio de Portugal. Eu até citei pra vocês a posse de bola de Portugal, que foi muito alta. E aí depois vai surgir o quarto gol, um pouquinho mais próximo do final da partida, que foi um gol contra do Kusanov. É uma pena, né, o Kusanov ter feito esse gol contra, porque a partida dele até que foi boa, por mais da quantidade excessiva de gols de Portugal. Eu acho que a partida dele foi muito boa, aliás, sinceramente. E ele que é jogador do Manchester City, né, caso você não lembre, Kusanov é zagueiro do City. E fez uma boa temporada com o City, tá? Então o Kusanov ele até chora no final da partida, porque matematicamente os Uzbequistão não tem mais chance de classificar. E se tiver, cara, é quase zero, né? Então nem pra playoff vai se classificar. Mas tá tudo bem, né? Assim, tá tudo bem. Eu acho que você foi num grupo difícil, foi num grupo com adversários difíceis. Então, cara, você tem que olhar pra uma outra perspectiva. Você tem que olhar pra uma outra questão, né? Que os Uzbequistão ainda conseguiu apresentar perigo pra essas duas equipes, cara. E é isso, é uma evolução contínua, né? Então, próxima Copa, se Deus quiser, eles vão se classificar e vai ser uma campanha melhor, né? Se tudo der certo. Mas, enfim, querendo não, Kusanov chora e Portugal sorri, porque Portugal faz o quarto gol, né, um gol contra, como eu falei, do Kusanov, e aí, se encaminhando para o final da partida, tem algumas alterações, vou até destacar elas aqui, as substituições, que foram elas, né, o Semedo, né, o Semedo no lugar do Cancelo, o Rafael Leão no lugar do Vitinha e o Bernardo Silva no lugar do João Neves, então ele coloca pontas, tudo bem, o Bernardo Silva é meio campista, mas ele coloca um ponta no lugar do Vitinha, não entendi muito a ideia dele aqui. Mas tudo bem, acho que deu certo, até porque o Rafael Leão faz o último gol de Portugal. Ele coloca o Trincão do Sporting, né? Fez uma boa Champions pelo Sporting, aliás. E aí o Trincão entra no lugar do Félix. E o Conceição, que eu gosto muito desse jogador, já destaquei ele na primeira partida, jogador da Juventus no atual momento. E que, se eu não me engano, há pouco tempo atrás ele estava no Porto. Se eu não estou enganado, há pouco tempo atrás eu acho que ele estava no Porto. Aí ele sai e entra o William Gomes, né? Ex-Madem Cutia. Então, o Conceição vai, e aí entra no lugar do Pedro Neto. E por fim, acho que é isso, as substituições de Portugal. Então, cara, é um bom time, com as reservas também num bom nível, tá? Não vou dizer todas as reservas, que tem jogadores ali que não correspondem no mesmo nível, né, de habilidade e de fama, querendo ou não, dos demais jogadores aqui. Mas bons jogadores, tá? Bons jogadores que tem essa seleção de Portugal. E acho que até por isso que eu concordei com o comentário do Abílio e também destaquei no meu primeiro vídeo que eu achava que Portugal não tinha correspondido porque tinha time para corresponder melhor, né? Enfim, por fim é isso. Depois Portugal tem um controle melhor da posse de bola, vai melhorando cada vez mais jogadas ali pelas pontas, laterais jogando muita bola, meio de campo melhorando ali com a implementação das substituições. Acho que a partida do João Neves nem foi lá aquelas coisas, mas também não foi tão ruim, não deixou tanto a desejar, né? Só que pra mim a primeira partida foi melhor. O Vitinho é um pouquinho apagado, né? Acho que tanto o Vitinho quanto o Pedro, nós estamos vendo o melhor futebol dos dois. E acho que pra mim, os dois pra mim são os dois melhores meias do mundo, né? Não, dá pra colocar numa discussão Firmino e Lopes? Só pra entender, tá? Depois tem que comentar o que vocês acham aqui. Mas enfim, e aí se encerra dessa partida. Antes do final dela tem o último gol de Portugal, né? O quinto gol e o gol do Rafael Leão. Rafael Leão que não estava querendo deixar que o Cris fizesse o hat-trick, porque parecia que toda hora que ele queria pegar, ele queria fazer gol. E acabou que os deuses do futebol falaram, quer saber, então você vai fazer o seu gol, né? Acho que foi mais um cruzamento de lateral, tá? Assim, Portugal explorou muito os cruzamentos.
rebateu a bola ali dos zagueiros do Uzbequistão, acabaram tirando de uma forma errônea, e aí a habilidade, né, decisiva e matadora do Rafael Leão, dele tá cara, um chutaço tranquilo, tá na gaveta. Pareceu um misto teleguiado, assim, não foi desviando, não, foi direto, ele chutou direto na gaveta, né. Rafael Leão esse que já declarou para a diretoria do Milan que quer sair do clube italiano. Aí fica a questão, né, onde será que Rafael Leão vai pintar na próxima temporada? Mas, enfim, por fim é isso, a análise da partida. E agora sim, como prometido, vamos destacar Cristiano Ronaldo. Que, meus amigos, Cristiano Ronaldo, 41 anos de muita bola, tá? Quebra alguns recordes específicos, já falei os números dele aqui pra vocês. Agora, mais alguns recordes. Ele chega a 975 gols, tá? Ou seja, 25 gols para chegar no milésimo. É o maior artilheiro da seleção portuguesa em Copas, chega a 10 gols, né? Eu falei que ele tinha 9 no primeiro gol, já estava quase lá. Agora sim, se iguala como o primeiro colocado, então o maior artilheiro da seleção portuguesa. E aí, com 10 gols em Copas, né? Também, o segundo jogador mais velho a marcar em Copas, então ele tá com 41 anos, não vou lembrar exatamente quantos dias, tá? Mas tá com 41 anos, então se torna o segundo maior jogador, no caso, o segundo jogador mais velho a marcar em Copas. E também tem aquele outro feito que eu falei no vídeo do Messi, né? Que se ele fizesse gol nessa... Um gol só, tá? Se ele fizesse um gol nessa Copa, seria o único jogador na história a fazer gol em 6 Copas consecutivas. Então pegamos aqui 2006, 2010, 2014, 2018, 22 e 26. 6 Copas seguidas, né? O Messi não pode ter esse feito, só se numa eventual Copa Futura o Messi jogar e o Cristiano não, né? Que é a Copa de 2030. Cara, eu ainda acho que o Cristiano vai jogar, tá? Porque vai ser em Portugal. Vai ser Portugal, Espanha e Marrocos, né? Os países sede. Então, tu acha mesmo que o Cristiano tem a chance de jogar em casa uma Copa do Mundo pela seleção, né, que ele tanto ama? Acha mesmo? Vocês acham mesmo? Ele vai jogar, gente. Provavelmente o Cristiano vai estar lá. Mas tudo bem, né? Se ele não tiver, aproveitem esta Copa. De qualquer forma, se ele tiver ou não tiver, aproveitem esta Copa. Porque talvez o nível que o Cristiano vai jogar, caso ele vá numa Copa futura, não vai ser nem próximo desse nível, porque ele vai estar muito mais velho, né? Ele não vai aguentar mais o mesmo pique que ele está aguentando agora. O que é surpreendente ele aguentar agora, né? Então, acho que com 44, por mais que seja o Cristiano, ele talvez... 44, 45, né? Talvez ele não consiga, enfim, corresponder dessa mesma forma. Mas é isso, aproveitem, tá? Aproveitem porque essas duas estrelas estão próximas de encerrar suas carreiras e é uma lástima, né? E é isso. Então, aliás, números do Cristiano nessa partida foram 2 gols e 7 chutes, contando com 5 ao gol desses 7. Enfim, por fim é isso. Essa é a minha opinião sobre a atuação de Portugal. Gostei bastante, convenceu na minha opinião, tá? Cristiano Ronaldo também histórico, quebrando mais e mais recordes, né? Já quebrou pouco, né? Vai lá e quebra mais um pouco. Mas, por fim, essa é a minha opinião. Quero saber de vocês aqui nos comentários o que vocês acharam dessa atuação de Portugal. Se vocês gostaram, enfim, se vocês acharam que poderia ter feito mais. Suas expectativas também para Portugal nas próximas partidas. E, enfim, é isso, né? E amanhã... Aliás, acho que ainda hoje eu vou trazer o vídeo da seleção inglesa e amanhã temos seleção brasileira, também vou trazer o vídeo do Brasil contra a Escócia, é um jogo muito importante, que o Brasil não está classificado ainda, então precisa vencer a Escócia para se classificar direto e nem precisar contar com o fator de playoff. E é isso, gente. Muito obrigado. Não esquecem, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho e até o próximo vídeo. Valeu!